Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, tome o vosso assento, abrindo a vossa Bíblia. Na verdade, o texto está aí na sua apostila, na sua panfleto, em Colossenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo a Colossenses, capítulo 2, e versículo 8. A palavra de Deus diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Presta atenção agora. E não segundo Cristo. Glória a Deus. Quero agradecer ao meu querido amigo Espírito Santo de Deus pela oportunidade de falar dele para a igreja dele, ao meu pastor Joel, pela oportunidade de falar com Deus. Nós vamos falar, irmãos, sobre um assunto que ele não podia ser mais contemporâneo e necessário para 2025, 2026 e daqui por diante. Existencialismo e humanismo. Deixa eu dar um exemplo bem facinho para vocês. No século XIV, eles fizeram exatamente isso aqui na igreja do Senhor Jesus. Eles pegaram o púlpito, lembra do ambão? E colocou o ambão ao lado esquerdo da congregação. Entenderam aí? Lado esquerdo da congregação. Tudo tem uma razão, daqui a pouco você vai entender. Porque agora você tem que me ver. Eu sou a pessoa principal. Deus está aqui, mas deixa Deus quietinho lá. E olhem para mim. O foco tem que estar em mim. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer novamente. Não que isso aqui seja Jesus, mas o centro de tudo isso aqui é Jesus. O dia que você aparecer, cuidado, porque é exatamente isso que Satanás quer. Meus irmãos, desde os primórdios, tem havido uma luta, os homens têm tentado tirar Deus do cenário. Na verdade, eu não preciso de Deus, eu sou inteligente o suficiente para viver a minha vida. Mas são loucos, como diz o apóstolo Paulo, e está na sua apostila, no seu panfleto, em Romanos, no capítulo 1, e diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças e glórias, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-vos, fazendo de sábio, tornaram-se loucos, porque eles mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. A filosofia humanista, meus irmãos, ela procura, como nós dissemos aqui antes, colocar o homem como principal. Você é alguém. E nós cantamos isso, viu? Existem alguns corinhos por aí que nós cantamos isso. Na verdade, os últimos cânticos que nós temos visto por aí, eles não são mais cristocêntricos. Na verdade, tem trazido o homem para o centro da mensagem e esquecido um pouco de Deus. Mas, meus irmãos, isso já começou muito antes, desde os primórdios. Lá em Gênesis 11, por exemplo, nós temos a passagem da Torre de Babel. Lembram da Torre de Babel? A partir do versículo 4, está na sua apostila também. Eles falaram: vamos fazer uma torre, e assim nós vamos, uma escada, uma torre, que nós vamos chegar no céu, conversar um pouquinho com Deus e voltar. Aí a gente pensa: que legal. Eles querem chegar lá para adorar a Deus, para dar glória a Deus, e aquela coisa toda, e voltar para a terra. Coisa nenhuma. Olha o que está escrito aí na Bíblia. Gênesis 11, 4. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade, e uma torre, cujo tope chega aos céus, e tornemos célebre. Eu tenho que destacar: nada a ver com Deus essa Torre de Babel, mas tudo a ver com o homem. Aí eu posso ir lá e voltar, mas o meu propósito aqui não é adorar a Deus, mas tomar o lugar de Deus. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o existencialismo, nós estamos falando de humanismo e existencialismo. Por outro lado, ele vê o homem como ser para si em si. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que isso significa. O importante é hoje. Se eu tenho arroz e feijão, estou bem, estou comendo hoje, tenho um carro para dirigir, tenho uma casa, está bom demais. O meu negócio é agora.
Não importa o que acontece amanhã, o indivíduo é o protagonista de tudo. Nós somos importantes. Em outras palavras, né? E é interessante que ele coloca o indivíduo como o que faz as suas escolhas e as suas ações. Só que eles esquecem um pouquinho de falar das consequências. Entrando na página 3 da sua apostila, nós vemos que isso afronta o Salmo 139. Lembra que o humanismo é aquela fumacinha, como diz o pastor, que entra por baixo da porta e ninguém nota. E quando você se dá por si, o câncer já tomou todo o corpo, não tem mais jeito. A fumaça já invadiu a casa e não tem mais jeito agora. Que Deus nos guarde. Olha que a palavra de Deus diz. Os humanistas dizem que eu que decido, os existencialistas, eu que decido, eu que faço, eu resolvo tudo. Eu sou essência. Mas olha o que Salmo 139 diz, versículo 16. Os teus olhos me viram, Senhor. A substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles. Agora que vem a parte mais linda desse versículo. Quando nem um deles ainda havia. Os seus pais, antes de nascerem, Deus já sabia o número do seu social, o número do seu CPF. Os existencialistas dizem que é você que decidiu coisa nenhuma. Antes de você nascer na eternidade, Deus já sabia as madrugadas que você passaria na presença dele. Antes de você nascer, Deus já sabia o endereço e as dificuldades, as alegrias e as tristezas que você ia ter. E tudo isso já estava escrito no livro de Deus. Ele já tinha controle de tudo. Glória a Deus por isso. Deus, na sua infinita sabedoria, meus irmãos, fez isso. O apóstolo Paulo nos adverte aqui no texto central que nós lemos. Os existencialistas, eles pregam a liberdade de escolha. Nós estamos na página 3 do seu folheto. Eles tentam subornar a verdade. Veja. Diga a minha verdade. Diga a minha verdade toda. Porque uma meia-verdade pode ser uma mentira completa. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Gênesis 3 e 4. Olha como Satanás aproxima de Eva. Está no seu panfleto, na página 3. Ele diz o seguinte. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Se você pensar, tem meia verdade e meia mentira aqui. Veja, eles conseguem confundir a verdade, misturar a verdade com mentira. Agora veja o que Deus tinha falado em Gênesis 2 e 17. Porque no dia que dela comeres, certamente, com certeza, absolutamente, você vai morrer. Entenderam aí? Como que você pode pegar a verdade e torcer a verdade é uma mentira branca. Lembra quando é um roubo que ninguém está vendo. Você chega no Home Depot, precisa de um parafuso. O parafuso custa 25 centavos. Mas só que ele vem num saquinho de 100. E o saquinho de 100 custa $5. Você vai usar um e jogar 99 fora. Sabe o que você faz? Vocês não, que vocês são lavados no sangue de Jesus. Você abre, tira o parafuso, coloca no bolso e vai embora. 25 centavos. É roubo, é mentira, é Satanás. Estamos agradando a Satanás. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Nós estamos torcendo a verdade. Vamos para algumas definições na página 3 e 4 do seu panfleto sobre o humanismo. O que é humanismo? É uma posição filosófica, como nós já demos exemplo aqui, meus irmãos, que coloca o homem do centro de todas as coisas. Isso seria o antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro. Nós temos que nos valorizar. Nós somos alguma coisa em Cristo Jesus. Mas sem Ele, nem o ar, no oxigênio que você está respirando aí agora, você conseguiria viver. Nem as suas pestanas bateriam, se Ele não permitir e nos dar músculos e força para nós fazermos isso. O existencialismo, por sua vez, é uma corrente filosófica, meus irmãos, que enfatiza a liberdade individual. Na verdade, uma libertinagem individual. Porque existe uma grande diferença nisso aí. Afirmando que o ser humano cria o significado e propósito para a sua própria vida. Isso vai totalmente contra. E é muito importante nós sabermos isso aqui, porque isso aqui está sendo ensinado no Elementary School. Exatamente, seu filho de 7 anos de idade. No Middle School, o seu filho de 10, 11, 12 anos de idade.
e 13 anos de idade, no high school. Então eles são doutrinados nisso aqui, só que a palavra humanismo, existencialismo, eles não falam isso. Isso é muito grande, muito pesado. Eles não vão entender. Mas eles sabem como chega com isso de uma forma muito tranquila. E quando ele chega na universidade, daqui a pouco eu vou dar um exemplo que aconteceu com um menino quando chegou na universidade. Isso é contrário à palavra de Deus. No Salmo 139, como nós já dizemos, Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que tenho para você, para que tudo acabe bem na sua vida. É Deus falando com você e comigo. Glória a Deus por isso. Entrando na página 4 da sua apostila, nós vemos aqui, meus irmãos, a história do humanismo. É importante nós sabermos um pouquinho da história. Diz que a Itália é o berço do humanismo. Na verdade, isso começou lá em Gênesis 3, quando Satanás quis exaltar o homem. Depois foi para Gênesis 11. É claro que a palavra humanismo, por exemplo, Naum viu um bocado de carro, mas ele não sabia que era carro. Ele falou que via como formigas mecânicas correndo para lá e para cá. Isaías viu a pomba, e eles olhavam dos olhos da pomba. O que é isso? Um avião. Não existiam essas palavras lá ainda. Então o humanismo está lá atrás em Gênesis 3, está lá atrás em Gênesis 11:4. Mas a Itália foi o berço disso no século XIV, mais ou menos. Na verdade, foi alguns filósofos, vamos chegar lá daqui a pouquinho, foi o período pré-socrático. Protágoras, que viveu entre 490, está na sua apostila na página 4, até 420 a.C., onde afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Não existe nada acima do ser humano. O sangue de Cristo tem poder. Isso está sendo ensinado nas elementary school. Isso vai ser ensinado em Nova York, especialmente depois de ontem, o que aconteceu ontem naquela cidade. Vamos orar por Nova York em nome de Jesus. Aquela cidade é de Jesus. Voltando para a Flórida. Em outras palavras, num português bem claro, você é o cara. O negócio é você, tudo é sobre você. Né? É o que está ensinando por aí. Bem, tudo isso aconteceu, e isso se espalhou na Europa, que foi o berço de tudo isso. Lá pelo século XIII, século XIV, século XV. Tudo isso foi na transição ali da Idade Média para a Idade Moderna, mais ou menos, que isso aconteceu. A valorização excessiva do homem. O antropocentrismo, como nós já dissemos aqui antes. Portanto, o homem é o centro e princípio de todas as coisas. Isso, meus irmãos, contrasta e vai contra o teocentrismo, que é Deus no centro, que é Deus acima de tudo, Deus acima de todos, nada acima de Deus. E é o que nós queremos em nome de Jesus. Mas nós temos que pegar essas pessoas e educá-las, principalmente os nossos filhos, que estão sendo doutrinados todo dia nessas vãs filosofias. No domingo passado, o nosso grupo de louvor cantou um hino aqui que eu amei demais. Como foi cristocêntrico aquele hino. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. É Jesus no início, é Jesus no meio, é Jesus no fim. A palavra de Deus em Gênesis 1 começa com a letra B. No hebraico, Bereshit, que está escrito ali no começo, B, e termina com a letra N. É a primeira letra e a última letra de filho. Ele mostra o Filho de Deus, Jesus, desde o primeiro versículo de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22. Cruza a Bíblia, colocando Jesus no início, no meio e no fim. E glória a Deus por isso. Salmo 90, ele expressa explicitamente como Deus é o fundamento de todas as coisas. Salmo 90, versículo 2, que Moisés escreveu: antes que os montes nascessem e se formassem a terra. Quando eu chegar no céu, eu perguntar isso para Moisés, como é que ele conseguiu escrever essa próxima frase? De eternidade. A eternidade não tem começo. A eternidade não tem fim. Tu és Deus. Antes da eternidade, se nós conseguíssemos entender isso, Deus estava lá. Não faz muito sentido, né? Antes da eternidade. Mas é verdade, isso mesmo. Porque a nossa mente é muito pobre para entendermos isso. Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Desde o início de todas as coisas. Hebreus era o verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem exata de Deus Pai.
Diz Hebreus capítulo 1. A imagem, você olha para ele, você olha para Deus. Quando eu chegar no céu, eu vou ver meu irmão João, meu irmão Abraão, vou ver todos eles. Mas a primeira pessoa pedir licença ao Senhor Deus, ao Espírito Santo de Deus, para dar um abraço em Jesus de quebrar. Não, quebrar osso não dá, né? Porque nenhum de seus ossos foram ser quebrados. Mas dar um abraço em Jesus e agradecê-lo por nos guardar e por nos salvar. Glória a Deus por isso, porque Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Entrando na página 4 e 5 da sua apostila, meus irmãos, os manifestos humanistas. Teve alguns manifestos, alguns livros humanistas, foi mais ou menos no ano 1933, 1973 e 2003, agora há pouco. Vários filósofos, um deles, vocês vão conhecer agora, o John Dewey. Lembra do John Dewey? Para quem gosta de ler, ele era de Vermont, aqui nos Estados Unidos, nasceu em 1859 e morreu em 1952 em Nova York. Um famoso filósofo, eram 34 filósofos, e o John Dewey, que era um filósofo norte-americano, fez parte desses manifestos, que escreveu um desses manifestos humanistas. É uma série de documentos, na verdade, né, delineando existencialismo, delineando humanismo. Veja bem, é muito importante nós entendermos isso aqui. E é aqui que os humanistas nos pegam. O humanista não necessariamente é ateu. Você lembra do púlpito? Aqui? Eu aqui no centro? Deus está muito bem. Mas deixa Deus quietinho lá. Não, isso ok. Deixa ele ficar lá quietinho, sentado, ele está cansado. Eu resolvo tudo aqui. Eu não eliminei Deus. Eu só coloquei ele de lado, que é pior. Jesus fala sobre isso em Apocalipse 3. Porque você não é quente e nem frio. Eu estou a ponto de te vomitar, com licença da palavra. Está na Bíblia. De te vomitar da minha boca, porque você é morno. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do Satanás. Não existe meio termo, gente. Ou nós vamos para o céu, ou você vai para o inferno. Não dá para ser morno, nós não temos tempo para isso. Mas o humanismo, ele faz isso acontecer. E nós tornamos mornos o sangue de Jesus que nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Provérbios 3, 5 e 6 fala sobre isso. Confia no Senhor, na página 5 do seu panfleto. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoie no teu próprio entendimento, na sua inteligência. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salmo 73, 26 também nos fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Glória a Deus por isso. O salmista, irmãos, ele expressa a fraqueza do homem e exalta o poder de Deus. Totalmente o contrário. Eles tenta enfraquecer o poder de Deus e exalta o homem. Mas aqui, o salmista exalta, sabe por quê? Você, até daqui a 4 horas vai ser meia-noite. E você vai precisar de 5 litros de oxigênio que Deus está te dando, senão você não poderia viver. 200 gramas de oxigênio todo dia que você precisa, porque você depende dele. Isso te custa $800 por dia, se você tivesse que usar um tanque. Você tem 4,6 litros de sangue. Nas suas veias, onde o sangue sujo vai para o pulmão, ele é lavado no pulmão, e vai para as suas artérias. Deus colocou no seu corpo 2 exércitos, porque nós dependemos dele. Os humanistas têm que ver isso, têm que aprender sobre isso. Um exército de células brancas que brigam quando você está doente. Um exército de células vermelhas que transporta oxigênio para o seu corpo. E nessas coisas todas, o seu sangue ele chega a andar 179 quilômetros por hora quando ele chega na sua artéria aorta, que vai para o coração, porque você precisa de mais sangue no coração. Deus fez assim, para que toda a sua mente, os seus membros do seu corpo, pudessem ter oxigênio e sangue para viver. Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos tem. Você tem trilhões de células, e elas se renovam a cada madrugada.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam todo dia. Eu não sei exatamente que hora elas se renovam, mas eu quero crer que quando chega meia-noite, você está dormindo, 1h, pastor João não dorme muito, aí Deus fala, está na hora de renovar as minhas misericórdias, senão o seu não vai viver amanhã. Aí ele vai lá e renova. As suas células brancas e vermelhas são renovadas. O seu sangue é lavado no seu próprio pulmão e é distribuído novamente pelas células vermelhas. Um oxigênio limpinho para você poder respirar novamente 200 gramas de oxigênio amanhã, senão você morreria. Deus te deu 208 ossos, Salmo 139. 600 músculos. Porque tem 3 vezes mais músculo que ossos. Sabe por quê? Porque os seus músculos protegem os seus ossos e os seus tendões te fazem dobrar. Já pensou se você não tivesse músculos? Você seria assim. Você não conseguiria comer. Como é que eu ia trazer a comida para minha boca? Não tem jeito. Mas Deus fez 600 músculos, 3 vezes mais dos ossos que você tem. Porque você tinha que fazer esse movimento para trazer o alimento para a boca, para se vestir. Ele fez tudo, os mínimos detalhes, para eu e você, para que nós possamos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E no final do dia, Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Alguns pilares aqui, meus irmãos, do humanismo. Um deles é o racionalismo. Na verdade, a razão é a única fonte confiável de conhecimento. Até onde eu sei, é a única fonte confiável de conhecimento. Chama palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Mas aquele que confia na palavra de Deus, ele vai longe, em nome de Jesus. O outro é o cientificismo, que é a ciência suprema. Na verdade, a ciência torna um Deus, com letra minúscula aqui. Aqui vem, o pessoal mais antigo aí, pastor Márcio vai lembrar, aqui vem aquela deusa grega Minerva. Minerva, no meu tempo, era um sabão em barra, de lavar roupa, que minha mãe usava. Isso é o que diz os humanistas sobre a ciência. A deusa Minerva, uma deusa, né? Então, a valorização da ciência, meus irmãos, ele ultrapassa Deus, onde nós estamos. Gênesis 2:7. Se não fosse Deus, nós não teríamos condições para nada. Quando Deus nos criou, Ele soprou fôlego de vida, e nós começamos a andar, movimentar, respirar e viver. Leonardo da Vinci, ele desenhou o homem vitruviano. E os irmãos sabem, quem faz medicina aqui, sabe que o homem vitruviano é a nossa chave na área médica. E aquele homem com os braços abertos, lembra? E tem outro caído assim, assim. E era tão perfeito que o Leonardo da Vinci falou uma famosa frase e disse: tenha vida, respire. Ele continuou lá, porque ele não é Deus. Mas quando Deus te fez, Ele tirou a gravata, regaçou as mangas, tocou e dele soprou em você os fôlegos de vida, um pedaço de Deus, dos pulmões de Deus. Se nós pudéssemos falar isso para entender melhor, está em nós o fôlego de vida que vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Entrando na página 5 da sua apostila, na verdade, página 6 da sua apostila, 6 e 5 aí. Irmãos, o antropocentrismo, o homem como o centro de todas as coisas, antropos, homem, centrismo, o centro de todas as coisas, ele tem destronado, ou tentado destronar Deus, de uma forma muito sutil e muito leve. Gênesis 3 e 5 fala que, no versículo 5 fala assim: vocês seriam como igual a Deus, como Deus. Olha a ideia de Satanás. Sereis conhecedores do bem e do mal. Isso nos leva para Isaías capítulo 14. O versículo 12 e o versículo 14 está na sua apostila, na página 6, que diz: como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das nuvens mais altas. E agora, serei
igual, semelhante ao Altíssimo. O humanismo quer fazer a mesma coisa. Desde Gênesis 3. Nós podemos ser igual a Deus. Nós podemos ser semelhante a Deus. Nós somos inteligentes o suficiente para isso acontecer. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, que nós já mencionamos aqui, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso claramente, porque eles pensam que são sábios, mas tornam-se loucos. E, meus irmãos, isso tudo começou com um rapazinho chamado Søren Kierkegaard, lá na Dinamarca. Está lá no país que o pastor Viana, o pastor Tiago Viana está. E ele teve a influência de uma senhora chamada Regina Olsen. Olha a influência da mulher na vida de um homem. Irmãs, o poder que as senhoras têm na vida do marido, eu que o diga, é coisa de outro mundo. Pode ser para bom, pode ser para mal. Nós temos que ler Bíblia mais que elas. Nós temos que orar mais que elas. Nós temos que jejuar mais que elas. Você é o sacerdote. Deus não vai pedir conta com a sua esposa. Vai pedir conta com você. Deus nunca falou com a Eva, não pediu conta para Eva. Ele deu a sentença para Eva. Mas ele pediu conta para o sacerdote da Eva. O pastor da Eva. Cuidado. A Regina influenciou muito o Kierkegaard. E ela queria casar com ele. Noivaram. Aí o Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, falou, olha, eu não vou me casar com você, senão eu vou me tornar humano tão quanto você. E ele morreu, na verdade, na Dinamarca, solteiro. E ele escreveu aquele livro, alguns de vocês já leram, o conceito da angústia, temor e tremor, o desespero humano. Olha os livros. Mas se você não conhecer esses livros, como nós vamos combater essas filosofias? Lembra que o Kierkegaard, o pai dele era o senhor Michael Kierkegaard, homem crente, luterano, crente na igreja, cheio de Deus na igreja. Glória a Deus e aleluia. Um Satanás dentro de casa. O meu primeiro compromisso é com Jesus Cristo. Eu tenho que ser crente perante o Senhor Jesus Cristo. E a segunda pessoa que eu tenho que ser crente é minha esposa. Ela me vê 24 horas. Se a Cirlei e meus filhos não vê Jesus em mim, não lê a Bíblia em mim, nada vai adiantar. Porque se eu coloco uma Bíblia dessa debaixo do braço, um terno bonito desse aqui, e ela fala que eu sou o mais lindo do mundo, eu concordo com ela. Eu sou o cara mais crente aqui, mas eu quero ver segunda-feira na 95. Terça-feira no Home Depot, aquele parafusinho de 10 centavos que você pode pegar e ir embora. Colocar no bolso e ninguém vê. Lá eu tenho que ser crente na minha casa. E o Kierkegaard, ele cresceu nesse ambiente. Crente na igreja, em casa outras coisas. Quando ele pega a adolescência, ele se revolta e deu no que deu. Nossos filhos estão lendo a Bíblia em nós. Eles estão vendo Jesus em nós. João 8, o Kierkegaard fala sobre a liberdade. Ele escreveu o conceito de angústia, mais ou menos em 1844, onde ele descreve a liberdade, que é mais uma libertinagem. Mas a verdadeira liberdade está na página 7 da sua apostila aí, está em João 8,32, e conheceis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. E ele continua em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto muito desse versículo, porque a gente estava ali na penitenciária anteontem, segunda, e um dos prisioneiros falou comigo, eles prenderam o meu corpo, Silmo. Eles podem prender o meu corpo pelo crime que eu cometi, mas o meu espírito está mais livre do que quando eu estava lá fora. Porque lá fora eu não tinha a liberdade que eu tenho aqui. Muito embora eu tenho um horário para tudo, mas o meu espírito está livre. Porque a verdade nos liberta, Jesus Cristo. Mas mesmo Kierkegaard, Søren Kierkegaard, sendo o pai do existencialismo, tudo na verdade realmente aconteceu no século XX com um rapazinho chamado Jean-Paul Sartre. Um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que escreveu o famoso livro A Náusea. Já pensou? Olha o título do livro, A Náusea. E o Jean-Paul Sartre, esse filósofo, ele nasceu em 1905, morreu em 1980, morreu há pouco, 1980, 30, 40 anos atrás. Para quem é mais velho aí, lembra disso? Eu não lembro muito disso, era criança. Foi que essa ideia ela se propagou. E o Jean-Paul Sartre,
acreditem ou não, o pai dele era pastor luterano. Outro homem fiel na igreja, crente com a beleza dentro da igreja, mas em casa, os irmãos sabem, e deu no que deu. Aí o Jean Paul Sartre, chegou um alemão chamado Friedrich Nietzsche, que muita gente conhece, também filho de pastor luterano, o senhor Carl Ludwig Nietzsche, era pastor luterano, pai do Friedrich Nietzsche. Vocês já notaram que todos esses homens, tanto do humanismo, humanistas, criadores do humanismo, do existencialismo, todos eles foram criados correndo aqui na igreja, mas não tiveram exemplo em casa. O sangue de Cristo tem poder. Nós temos que ter cuidado. Foi Nietzsche que escreveu A Gaia da Ciência, em 1882, onde ele afirma, e aqui vem a famosa frase, Deus está morto. Vocês assistiram o filme God's Not Dead, 1 e 2. Deus não está morto, 1 e 2, o filme. Pois é, a ideia veio do Nietzsche aqui. E virou filme, na verdade. As últimas palavras do Nietzsche foi, mãe, eu sou um estúpido. Antes dele morrer. Mas a mídia não vai falar isso. Nem quem ensina existencialismo, nem quem ensina humanismo vai falar isso. O que aconteceu com eles à beira da morte. Porque eles reconheceram que existe um ser superior a eles. O sangue de Cristo. João 11, 25 diz que o Senhor Jesus é a ressurreição. O Senhor Jesus é a vida. Nietzsche está morto. Deus continua vivo. E glória a Deus por isso. Se Ele é a vida, se Jesus é a vida, então Ele não pode estar morto. Jeremias 10 e 10. Ele é o Deus vivo e Deus eterno, diz o profeta Jeremias. Agora, qual é o relacionamento da Bíblia com o humanismo, irmãos? Estamos entrando na página 8 da sua apostila, correndo aqui contra o tempo. Não existe muito relacionamento entre a Bíblia e o humanismo. Salmo 8, eles usam muito Salmo 8, viu? Gente, os humanistas existencialistas conhecem Bíblia. Soren Kierkegaard, se você começar a lê-lo, você vai ver que ele conhecia a Bíblia, talvez melhor de todos nós aqui juntos. Conhecia a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. Existe uma grande diferença nisso aí. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não conhecer o Deus de Gênesis a Apocalipse. Não vai valer nada, porque Satanás. Crês tu que Deus é um só? Diz a palavra. Fazes bem, parabéns. Uau, você crê que Deus é um só? Ótimo. Os demônios creem e tremem. Eles creem mais que nós, eles tremem. Mas, irmãos, Salmo 8... ele fala, aqui é o homem que dele te lembra, está na página 7 do seu folheto. E o filho do homem que o visites. Fizeste, entanto, um pouco menor que Deus. A sua versão corrigida e revista vai falar anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés. Tudo puseste. Só que eles não continuam lendo o Salmo 8. A criação de Deus está sujeita ao homem. Foi colocada para nós dominarmos, não Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. E nada acontece se Ele não permitir. Nada acontece se Ele não dar sim ou dar não. Nem Satanás pode te tocar se Deus não permitir. Lembra de Jó? Quando ele quis tocar em Jó, primeiro ele foi lá pedir permissão, pedir licença a Deus. Para depois chegar, porque você é guardado, porque vós morrestes. Colossenses 3 e 3. Porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo. Mas tem mais. E Cristo está escondido em Deus. Em outras palavras, quando Lucifer vem atacar você, a sua família, os seus filhos, ele vê Cristo. Vamos dizer que ele passe por Cristo, que é quase impossível. Ele vê Deus para chegar em você. Aí ele tem que ir lá e pedir permissão. Será que eu posso tocar lá no Silmo? Se Deus permitir, Deus vai te dar o escape e vai te dar a cobertura em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então esse salmo dá mais responsabilidade ao homem do que glória, viu? Salmo 8 dá responsabilidade. Nós somos responsáveis pela criação que Deus deixou aqui para nós dominarmos. E glória a Deus por isso. Isaías 42 e 8 diz que eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não a darei para outro, nem a minha honra a imagem de escultura. Torre de Babel, Gênesis 11, queria exatamente o contrário disso. Por isso que Deus confundiu tudo. Basta um clicar de dedos, ele confunde tudo, porque ele é Deus, ele é Senhor. Inculcam como sábios, mas são loucos.
E a Bíblia e o existencialismo, irmãos, na página 8 da sua apostila, Jeremias 29 e 11, nós já citamos aqui, não tem relacionamento nenhum a Bíblia e o existencialismo, que não pode ter. Salmo 139 fala sobre isso. Romanos 8, né, a teoria do existencialismo é o seguinte: existência precede a essência. E aqui é importante que venha a questão aqui da teoria de gênero que está por aí. Em outras palavras, eu nasci, então eu sou a existência. Bem, eu tenho que ter uma essência. Depois que eu nasci, eu vou decidir o que eu quero ser. Eu quero ser mulher. Ok, então vou trocar de sexo. Eu quero ser homem. Ok, então vou trocar de sexo. Exatamente isso. Vocês pensam que essas coisinhas aí, essas coisas de teoria de gênero nas escolas, as crianças aí com 13 anos, 7 anos já podem decidir, teve aquela de 5 anos que os pais decidiram, isso é coisa antiga, gente. Só que o nome agora é mais bonito. O pastor falou aqui que antigamente ninguém falava isso de púlpito. Porque eu tinha que falar escondido, às escondidas. Hoje está tomando conta da sociedade, do trabalho, escolas, a rua, onde você está. Então, os existencialistas, ele fala que eu nasci, e agora eu tenho que decidir qual é a minha essência. Eu estou aqui para quê? Mas eles esqueceram da causa. Existe uma causa para todas as coisas. Essa Bíblia aqui foi feita de papel, correto? Papel vem da madeira. A causa disso aqui é o papel. Qual a causa do papel? A árvore, correto? O papel vem da árvore. Qual a causa da árvore? A terra. Tem que ter terra para nascer, correto? Qual a causa da terra? Tem que haver terra para plantar a árvore. Para derrubar a árvore, para tornar papel, para tornar uma Bíblia como essa, um livro como esse, correto? Qual a causa da terra? Deus, o Criador. Só que eles param, e daqui a pouco eu vou terminar, terminando agora, e a gente vai ver isso aqui. Gênesis 2:7 fala sobre o fôlego de vida, o niilismo, que o niilismo, em outras palavras, é nada. Nada. Jean Paul Sartre, nada é nada. O que eu tenho na minha mão? Nada. Nada. Bem, não tem muito argumento se você não tem nada, correto? Não faz muito sentido, né? Isso tem desviado a atenção dos nossos filhos nas escolas e a nossa atenção também. Ele escreveu Desespero e Horror, e ele disse: não existe nada na vida, sendo assim, não escaparemos do desespero e do horror. Mas veja bem, se não existe nada na vida, eu não vou ter medo de nada, porque nada causa nada. Nada não tem nada. Só o nada não vai me fazer medo de nada. Correto? Também não entendi. Mas é isso que estão propagando aí. Então, não faz sentido. Nada é nada. Colossenses 3:3 fala que nós estamos guardados em Deus. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser nada, mas Ele é tudo. E o meu nada é tudo que Ele precisa para eu ser alguma coisa. Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? Êxodo 14, na frente do Mar Vermelho. O que é que você tem? Um pedaço de pau, uma vara. É suficiente. O que você tem é suficiente para Deus fazer o milagre. E se você tem nada, é tudo que Deus precisa para o seu milagre acontecer. Aleluia, glória a Deus. Se eu pudesse falar com Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre, meu amigo, morreu em 1980, eu não era nem nascido ainda. Pastor Joel já era criança. O microfone vai voltar para ele. I love you, pastor, you know. Se eu pudesse falar com o Jean Paul Sartre, você está certo, niilismo é nada, Jean Paul Sartre. Mas se você pegar o seu nada e colocar nas mãos de Deus, Ele faz tudo do seu nada. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, e tem uns pernambucanos aí que são existencialistas. Tinha que ser de Pernambuco. Não, Pernambuco é coisa boa, morei lá. Luiz Felipe Ponde, nasceu em 59, está vivo ainda. Eu estudou na USP, lá em São Paulo. O Franklin Leopoldo e Silva, esses vocês conhecem. A Ana Maria Feijó, quem não conhece a Ana Maria Feijó? Filósofa brasileira, né? E está escrevendo sobre isso aqui. Irmãos, e vamos concluir agora. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, anulando sofismas. Sabe o que é sofisma? É um argumento enganoso que apresenta a mentira como verdade. É tão mentira que torna verdade para alguns. Por isso temos que conhecer a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
apóstolo Paulo falou para o Timóteo, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que sabe manejar a palavra da verdade. Nós temos que conhecer isso aqui. E nós vamos anular todo e qualquer sofisma. E o apóstolo Paulo continua em 2 Coríntios 10. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, presta atenção, está tudo aqui, ó, todo pensamento, a obediência de Cristo. Nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé, meus irmãos, diz o apóstolo. Nós temos que estar prontos para isso, nós temos que remir o tempo, porque os dias são terríveis, são maus. E aqui nós vamos para 1 Pedro, que nós temos que estar preparados quando nós fomos questionados sobre a nossa fé. Billy Graham disse que nós devemos andar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Hoje nós temos que andar com a Bíblia na mão e o celular, que é a internet, na outra. E combatendo os sofismas dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus. O maior filósofo ateu que o mundo conheceu, Anthony Flew. Anthony Flew nasceu no dia 11 de fevereiro de 1923. Eu não esqueço a data porque foi a data que a Pamela nasceu. Não um ano, só o dia e o mês. Anthony Flew viveu toda a vida dele. Foi o maior ateísta dos nossos dias, britânico, homem forte, e tinha argumento contra a Bíblia. Um dia, 2005, ele leu esse livro, Cristianismo Puro e Simples, exato, C.S. Lewis. Anthony Flew, ele leu esse livro, o maior ateu da nossa idade. Ele morreu em 2010, 15 anos atrás. Ele leu esse livro do nosso querido C.S. Lewis. E quando ele morreu, ele disse: Deus existe e é superior a tudo e a todos. Leia bons livros. Glória a Deus por isso, irmãos. Leia o nosso querido Alcir Neto, filho do nosso pastor, sobre a saúde global. O que isso tem a ver com o humanismo? Tudo. Você vê aqueles caras fortão? As perninhas fininhas, mas fortão. Acho que o pastor Ailton falou sobre isso. Pastor Ailton, lá do Recife. Sabe por quê? Eu tenho que destacar. Onde eu chego, eu tenho que aparecer. Humanismo. Justiça e Paz e Felicidade, Dr. Jacques de Domênico. Se você não tem, eu te dou esses livros. Leia. Isso aqui combate o humanismo, combate o existencialismo, gente. Saber sobre as religiões. Esse aqui é de graça. Está tudo na internet de graça. Francis Schaeffer, o Deus que intervém. Ele fala sobre o hiato da filosofia. E esse homem traz Deus para a filosofia e pega a Bíblia e fala, ok, fala comigo. Existe um hiato entre Deus e o homem. Existe um abismo. A filosofia não vai sustentar esse abismo, não vai transpassar esse abismo. Seu conhecimento não vai transpassar esse abismo. Mas o Deus que intervém, Ele vai fazer você chegar no céu. E um livro que eu gosto muito, tem até um filme assim com a Celê, mas eu dormi. Lee Strobel, The Case for Christ. Irmãos, nós temos que conhecer Bíblia. Nós temos que ler Bíblia. E nós temos que orar e estar preparados. Mas existem bons livros que nos ajudam a combater essas vãs filosofias. Mas não esqueça, Judas fala, arrebatando-os do fogo. Nós vamos com amor, porque no céu nós vamos ver esses que eram contra a palavra de Deus. Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.